as estratégias digitais. Agora que eu já sei que você já tem o conhecimento sobre cultura digital, se você não sabe do que eu estou falando, corre lá no vídeo lá que está sendo falado sobre identidade digital. No finalzinho do vídeo lá vai estar falando sobre isso. Não deixe de ver, porque esse vídeo faz complemento com o anterior, tá bom? Mas já que eu sei que você que já assistiu, tem acompanhado os meus conteúdos, sabe sobre a cultura digital, hoje vou falar das estratégias digitais. As estratégias digitais, elas vêm a partir de uma cultura, de um comportamento que uma pessoa ela tem dentro do meio digital, dentro do ecossistema digital, aonde essas estratégias digitais que nascem da cultura digital, cada uma ela vai te ajudar você a fortalecer ainda mais o seu engajamento para que você consiga deslanchar cada vez mais e mais com a sua publicação. Então roda a vinheta. Olá, tudo bem? Eu me chamo Ramon. Eu faço parte deste canal que você está assistindo. Se você já conhece ou gostaria de conhecer meus outros canais, eu vou deixar passando aqui embaixo para que você conheça o meu Instagram, Facebook e YouTube. Esses canais são canais onde que eu estou divulgando toda semana, de uma maneira constante, conteúdos para negócios. Hoje eu venho falar sobre as estratégias digitais. As estratégias digitais, elas nascem, na realidade, de 4 culturas digitais, 4 comportamentos que eu venho falar de cultura digital, que uma única pessoa ela pode desenvolver, sendo que uma única pessoa ela pode ser um consumidor, um influenciador, a mesma pessoa pode ser um influenciador, a mesma pessoa ela tem a possibilidade de ser um colaborador e da mesma forma que essa única pessoa ela tem a possibilidade de ser um especialista. No vídeo passado, vou explicar para você rapidamente, para que você não precise, se você quiser, você pode fazer isso sem problema algum, mas só para te colocar você no assunto, para a gente conseguir garantir que você vai estar a par do que eu estou falando daqui para frente, tá bom? Então, se uma única pessoa ela tem a possibilidade de tomar 4 decisões, de ter 4 tipos de comportamento, entre eles são consumidor, especialista, influenciador e colaborador, eu digo para você que diante desses 4 comportamentos que vai trazer uma cultura digital, diante desses 4 comportamentos, também é possível a gente construir 4 estratégias digitais relacionadas a cada um desses tipos de comportamento. A cada estratégia, eu vou passar para você de uma maneira rápida, para que você compreenda, e na medida que você compreender, eu vou entrar numa maneira assim mais aprofundada, explicando cada um passo a passo, para que você realmente entenda e consiga incluir isso, aplicar isso já hoje no seu negócio, tá bom? Pensando nessas 4 culturas digitais, a gente vai montar então 4 estratégias grandes que é muito necessário que você pelo menos saiba que exista cada uma delas. Então, sendo assim, temos 4 estratégias. Temos a estratégia de marketing digital, a estratégia de engajamento digital, a estratégia de empoderamento digital e a estratégia de gestão digital. Se por um acaso você esteja se perguntando que tipo
de coisas são essas? Peço que você tenha um pouco de paciência, que eu vou explicar para você de uma maneira mais rápida, para que você compreenda, mas ainda assim eu gostaria de entrar um pouco mais a fundo para explicar em um nível mais avançado sobre cada uma delas. Tá legal? A estratégia de marketing digital, ela é uma estratégia mais focada sim para o consumidor, é uma estratégia mais focada para abordagem de cliente, é uma estratégia mais voltada para levantamento da marca, levantamento de uma consideração de uma marca. Então, a estratégia do marketing digital, ele vai permear esse tipo de área. Tá legal? Agora falando da estratégia do engajamento digital, ela já vai trabalhar justamente a parte onde naquela cultura digital que eu comentei, que para os influenciadores. A parte do engajamento digital, ela diz muito sobre isso e vai te ajudar você a alinhar os pontos para que você compreenda que se por um acaso você está começando uma empresa ou simplesmente você fez uma publicação, ela está circulando, veiculando na mídia e ela está repercutindo de uma maneira positiva muito bem, essas estratégias de engajamento digital, ela vai te influenciar você a dar um up, a impulsionar elas ainda mais para que surjam muito mais efeito do que já está acontecendo. Da mesma maneira que você consiga de uma maneira assim, talvez seja possível, talvez não. Se por um acaso estiver acontecendo um fake news da vida, né, uma mensagem que a sua publicação esteja correndo de uma maneira negativamente, que você também consiga talvez dar uma amenizada nisso, para que você consiga tomar um controle da situação, na onde que você tomando esse controle evita que tome parâmetros cada vez maiores, evitando de arruinar o que você levou anos para construir, uma marca, um respeito, tá bom? Da sua marca. A estratégia de empoderamento digital, ela é mais focada na área dos colaboradores. Hoje os colaboradores de empresas podem ser que passe pela cabeça que vocês não têm a possibilidade de contribuir de uma maneira positiva ou negativamente na divulgação da empresa em que vocês fazem parte. Porém, isso daí, nesse vídeo, falando sobre empoderamento digital, você vai entender qual que é o seu poder de tanto ajudar a divulgação dessa empresa que você trabalha, quanto você pode entender a forma como que você possa agir para que atrapalhe na divulgação da empresa que você trabalhe, tá bom? A parte de gestão digital, eu vou falar para você a respeito de como que documentos digitais hoje torna-se um problema, como que a falta de organização de arquivos, quando eu falo em arquivos, eu estou falando de texto, eu estou falando de imagens, vídeos, slide, eu estou falando de arquivos digitais e a dificuldade que algumas pessoas têm de estar isso assim a pronto atendimento na mão quando surge uma necessidade de que se use naquele momento específico. Tá legal? Então, você sabendo o modo geral, agora eu vou entrar em cada um deles de uma maneira mais aprofundada para que você compreenda e já consiga implementar isso no seu negócio. Tá certo? A parte de marketing digital, ela é uma parte que ela é muito focada nos consumidores, ela é muito focada na construção de marca,
prospecção de cliente. Só que, como o meu objetivo de trabalho é justamente lidar com essa área, no próximo vídeo eu já vou começar uma série falando justamente sobre isso. Então, nesse vídeo eu não vou falar sobre estratégias de marketing digital, porque eu já vou deixar o próximo tema, uma série de vídeos para mim focar somente nessa área, tá bom? Mas falando das próximas estratégias, temos o engajamento digital. Hoje em dia, tanto as redes sociais quanto as mídias sociais, se você não sabe o que eu estou falando, é muito interessante que você retorne e veja os vídeos anteriores, onde está sendo falado sobre a diferença de um para o outro, tá bom? Mas isso é uma coisa fácil e tá na cara, né, que todo mundo sabe o que é mídia social e o que é rede social. Mas hoje em dia as pessoas estão com a sua atenção totalmente direcionada para os dispositivos móveis, para as redes sociais e também para as mídias sociais, para o mundo virtual, né, de fato. E isso é uma realidade. Só que pensando nisso, é muito comum que os influenciadores, que pode ser você, eu e qualquer outra pessoa que tenha uma ótima intenção ou não de estar colaborando de uma maneira significativa, bem ou mal, para alguma experiência que passou, né? Mas se por um acaso essas estratégias de engajamento digital eu falasse para você que ela teria o poder de bloquear uma notícia que estão falando mal de você, seria interessante para você aderir isso no seu negócio, na sua vida? Porque o que eu estou falando, que se por um acaso você tiver a noção que o engajamento digital, você tem a possibilidade de pegar algo que já está indo bem e jogar isso mais lá para cima, e se por um acaso já estiver rendendo bons frutos, você está dando um jeito de alavancar isso ainda mais, não seria interessante? Da mesma forma que, se por um acaso você souber que está circulando uma notícia negativa da sua empresa, você gostaria de bloquear isso de alguma maneira, fazer parar, não seria interessante? Essas estratégias de engajamento digital, elas vêm permear justamente sobre esse assunto. E isso tem muito a ver, na realidade, o que envolve essas estratégias de engajamento digital é a forma como você vai estar conseguindo monitorar essas informações. Você vai estar conseguindo, além de monitorar, estar acompanhando essas informações, são o tipo de estratégias que vão estar andando de uma maneira assim bem junto com a comunicação. E essa comunicação são ferramentas que vão fazer você conseguir monitorar isso de uma maneira que você vai tanto se isentar de alguma coisa que não está indo bem, da mesma forma quanto turbinar aquilo que está indo bem para correr de uma maneira ainda melhor. Provavelmente você já deve ter ouvido falar, muitas empresas já foram prejudicadas assim de uma maneira significativa, não só empresas, mas como pessoas, através das mídias sociais e redes sociais, por boatos e notícias que correram de uma maneira que atrapalharam aquela consideração que levou anos para se construir. É como uma história. Havia uma pessoa que trabalhava num restaurante, ela ofereceu um cardápio com carne a clientes que eram veganos. E isso caiu na mídia social de uma maneira que repercutiu de uma maneira tão negativa contra a menina? Não.
a garçonete contra o restaurante. E isso repercutiu de uma maneira que fez assim que a consideração daquele restaurante caísse, porque onde já se viu um restaurante oferecer um tipo de cardápio para cliente que não pediu, né? Então, assim, pensando nessa hipótese, essas estratégias de engajamento digital são coisas assim que você precisa aderir no seu estilo de negócio, porque isso vão fazer talvez você parar de ficar patinando, trabalha e não vê tanto resultado, ou o trabalho que você faz é pouco, o resultado poderia ser mais. Então, portanto, as estratégias de engajamento digital, elas têm dois papéis fundamentais. O primeiro é gerenciar o papel dos influenciadores, potencializando um boato que está sendo repercutido de uma maneira positiva, da mesma maneira que a segunda coisa é controlar os danos que estão repercutindo de uma maneira negativa. Tá legal? As estratégias de empoderamento, elas já focam nos colaboradores, elas focam nas questões éticas, para que os colaboradores entendam os seus papéis diante de uma mídia social, até onde que eles têm o poder de estar influenciando, de estar colaborando de uma maneira positiva ou significativamente negativa na empresa que trabalha. Assim como aquela história que eu contei do rapaz que trabalhava numa cervejaria e ele recebeu um convite para tomar uma cerveja em um dia de bobeira, ele simplesmente pegou e foi com a roupa da empresa e diante desse comportamento dele, ele simplesmente tirou uma foto dele tomando uma cerveja, onde essa cerveja que ele tomou, isso leva a pensar que pode abrir leque para vários tipos de discussões e comentários, onde se por um acaso ele estivesse tomando uma cerveja que era do fabricante que ele tomava, leva a pensar que ele trabalhando no setor de qualidade, essa quer dizer que o controle de qualidade só aprova porque ele gosta da cerveja que ele fabrica. Se por um acaso ele estivesse tomando uma cerveja que não é da onde ele trabalha, quer dizer que ele não toma nem a cerveja que ele fabrica. Então quem dirá os outros, né? Então, gera motivo para que as outras pessoas falem. E pensando então nesse exemplo, dessa história que eu comentei em um vídeo anterior, mesmo você empreendedor, acontecendo uma situação como essa com algum colaborador seu, a questão que eu quero abordar nessa estratégia não é exatamente sobre a questão em si, mas o que você vai fazer a respeito disso, tá legal? Qual é a decisão que você vai tomar diante de uma consequência que já gerou, tá bom? Essa é a intenção dessa estratégia, né? O que podemos fazer a respeito disso? E justamente pensando sobre isso, eu venho falar sobre um assunto que geralmente as empresas, elas não permitem que o funcionário ele trabalhe diante de um celular. Na realidade, o que muito se acontece é que haja uma certa proibição na utilização desse celular. E na medida que acontece essa proibição ela gera um sentimento para o colaborador de isolamento. E esse sentimento de isolamento, ele desencadeia comportamentos que em horas vagas o colaborador ele use o celular de uma maneira desenfreada. E isso acaba fugindo do equilíbrio que a pessoa ela precisa ter. Então,
geralmente essa proibição ela acaba colocando também um ponto final na conversa, onde esse ponto final torna-se quase que uma verdade absoluta no ambiente da empresa onde esse colaborador trabalha, e simplesmente não abre um leque para uma evolução. Simplesmente se corta uma chance de uma melhoria, de uma coisa que possa vir a acontecer de uma maneira melhor, mesmo autorizando ou não, decretando o horário ou não. Isso vai partir justamente desses tipos de estratégias de empoderamento digital, porque falando de empoderamento, traz da palavra poder, né? Esse tipo de poder é justamente o poder que talvez quando haja a proibição, o colaborador ele sente que ele foi tirado desse poder, e daí parte aquele sentimento de mesmo assim utilizar o celular, mas usa o celular escondido. E essa proibição, que talvez se por um acaso levasse para um âmbito de uma conversa mais aberta, para que todos pudessem dar uma opinião, talvez poderia chegar em um senso incomum dentro do ambiente empresarial. E isso, o que eu estou falando aqui, na realidade não se torna uma verdade absoluta, não é uma verdade absoluta, tá legal? Porque cada empresa se comporta de uma maneira, possui horários e pessoas que pensam de maneira diferente, mas quando essa situação, ela simplesmente existe uma proibição que torna-se uma verdade absoluta, essa proibição já bloqueia tudo quanto é coisa que possa vir de melhoria, e desencadeando esse desequilíbrio emocional de algumas pessoas. Tem umas que mesmo diante desse bloqueio tem esse controle, mas desencadeia uma proibição onde essas pessoas elas simplesmente entendem que no momento que dá para usar, vou usar até o tanto que eu quiser, né? E na medida que a empresa, que ela abre um leque para que exista estratégias de empoderamento totalmente direcionada para o seu colaborador, a chance de acontecer um erro é minimizada. A chance de acontecer uma revolta, afinal de contas, muitas e várias empresas já perderam funcionários bons por conta de ter uma cultura rígida, por conta de ter uma realidade absoluta onde não permite que os seus colaboradores tenham pelo menos uma exceção na regra, né? Afinal de contas, imprevistos, eu não vou dizer sempre, mas imprevistos acontecem e acontecem mesmo, né? Se não for mas pelo menos, se não for toda vez, mas com o mesmo funcionário, mas alguma vez vai acontecer com algum colaborador. Se já aconteceu com você sabe muito bem disso, né? Que quando acontece um tipo de imprevisto como esse, é muito necessário que você tenha autorização para estar mandando uma mensagem, fazendo uma ligação, simplesmente para passar um feedback, para ter um orçamento, para estipular uma data, para combinar alguma coisa, para fechar um tipo de negócio, ou simplesmente para efetuar uma compra, ou simplesmente para matar uma preocupação. Afinal de contas, a gente sai de casa. Na época que eu trabalhava em empresa, eu saía de casa, deixava minha família, ficava preocupado se estava tudo bem lá em casa. Então, esse tipo de coisa evita que funcionários bons saiam de empresas que são rígidas com isso. Então, sabendo disso, essas estratégias de empoderamento direcionado para o colaborador, elas vão sim fazer com que aconteça um ambiente que seja construído, um ambiente com mais fluidez, mais natural. Eu estou dizendo isso, mas eu não estou falando você que é empreendedor ou você que é colaborador, que o canal Suliveiro, o Ramon, ele autorizou usar o celular o tempo todo.
Na realidade, o que deveria acontecer na empresa que você trabalha ou que você é proprietário é que existisse, de alguma maneira, algumas estratégias de empoderamento digital que desse, de alguma maneira, uma autorização ou uma exceção para que o seu colaborador utilize o celular de uma maneira que seja consciente, onde não atrapalhe o desenvolvimento de sua produção, tá bom? Falando das estratégias de gestão digital, as estratégias de gestão digital, elas estão intimamente ligadas ao consumo de arquivos digitais, ao consumo de coisas digitais que hoje faz parte de uma maneira assim muito enraizada no nosso cotidiano. Hoje é muito comum a gente abrir uma foto de um banner no estilo digital e raramente abrimos uma foto em um álbum de fotos. Não é isso? Então, pensando nisso, se por um acaso você já teve a oportunidade de passar por um tipo de constrangimento desse que eu vou falar, diga aqui nos comentários, eu já passei por isso. Quantas vezes você já teve, de uma certa maneira, a sensação de participar de uma reunião onde todos sabiam do que estava sendo falado, menos você? E na medida que, por um acaso, aconteceu esse tipo de coisa, o coordenador da reunião, ele falou, mas eu mandei no e-mail de todo mundo, mas eu não recebi, né? É o que vai acontecer. Ou seja, as estratégias de gestão digital, elas vão permear justamente isso. Afinal de contas, muitas e muitas pessoas falando do e-mail, muitas pessoas, elas acreditam que o e-mail é um lugar onde é possível guardar informações, é um lugar que vai ser possível armazenar certos tipos de conteúdo. Mas na realidade, na medida com que esses e-mails que você acaba recebendo, se por um acaso você leu a mensagem, ela vai estar sendo notificada para você como mensagem lida e ela vai estar de um jeito. Da mesma forma que se você não tiver visto a mensagem, aí vai estar como mensagem não lida e o nível de prioridade vai ser um pouco maior. Então, e também qual é o risco de estar configurado a ferramenta de e-mail que você coloque para apagar dentro de tantos dias. Então, pensando nessa hipótese, não é um lugar, afinal de contas, o e-mail, ele é uma ferramenta que ele foi criada no século passado. Então, pensando nisso, você tem outras ferramentas que você possa usar com muito mais excelência, que você possa dominar elas com muito mais excelência. E falando dessas estratégias de gestão digital, leva você a criar certas estratégias que vão gerar certas ações que vão permitir que a sua manipulação de arquivos, fotos, documentos importantes, documentos em si, vídeos, que você consiga manipular esses tipos de documento, que você mantenha a segurança e o sigilo dessas informações, que não acaba se perdida, né? E pensando nisso, eu não sei se é o seu caso, mas se for, é uma exceção. Você hoje, o seu computador hoje na sua casa, as suas fotos são organizadas? Os documentos, a sua pasta de documentos, se você tem um computador, se não o seu celular mesmo, que é um computador portátil, você tem um total controle dessas fotos? Se por um acaso hoje, você precisar de uma foto de um aniversário de 3 anos atrás, do seu filho ou sua filha, você vai ter essa foto? Você sabe exatamente na onde que está essa foto? Se por um acaso você que quer escutar uma música e você um dia já baixou essa música,
para o seu celular ou o seu computador, você encontraria essa certa música com facilidade? Se por um acaso você tivesse sido solicitado para que você pegasse um documento digitalizado, um comprovante de alguma coisa que fosse séria e só foi no modo digital, hoje você teria a possibilidade de encontrar isso com muita facilidade? Então essas estratégias, elas vão ajudar a respeito disso. E pensando nessas estratégias, hoje já existem vários aplicativos e softwares, programas, que já colaboram para que essa gestão já aconteça, mesmo sem estratégia. Afinal de contas, esses aplicativos eles já têm dentro deles essa implementação de gestão digital. E esses aplicativos que eu falo, eu me refiro a aplicativos que vão permitir você a trabalhar em grupo, onde a atualização que vai ser feita no meu dispositivo acusa no seu dispositivo, se eu e você estivesse trabalhando em grupo, legal? Onde, se você por um acaso tivesse que armazenar a sua foto de uma maneira rápida, se usa falar hoje nuvem, você conseguisse fazer isso através de um sistema de backup automático. E hoje existem várias ferramentas que é possível fazer isso com muita facilidade de uma maneira automatizada, tá bom? Mesmo sabendo desses aplicativos, desse software, ainda assim é muito recomendado que você consiga, através de um serviço de mentoria, através de uma pessoa que seja especialista em gestão de documentos digitais, de gestão digital, que crie uma rotina, um plano elaborado, um planejamento elaborado para as suas estratégias, para que você consiga ter essa armazenagem e segurança nos seus documentos digitais, tá bom? Agora eu quero te oferecer um bônus. Para você que ficou aqui até agora, eu vou te oferecer um bônus que vai te permitir que você consiga trabalhar essa gestão de uma maneira do modo orgânico, uma gestão que crie uma certa rotina que seja produtiva, um tipo de rotina que você vai trabalhar mais assim no modo orgânico, mas de uma maneira crescente, onde gere uma ferramenta de aprendizado que você consiga, tá? Então isso é um bônus para você que ficou até nesse momento comigo, tá legal? Então vamos começar agora falando de processo de excelência digital. Esse é um bônus que eu vou direcionar para você que teve a paciência de ficar aqui até esse momento, tá legal? Então, como você já sabe, o DNA digital ele é algo que está em processo de evolução constante, e pensando nessa evolução constante, é muito necessário que temos uma estratégia voltada para uma melhoria contínua, uma melhoria que não para de aprender e se modificar e se atualizar. E pensando nessa atualização, esse processo de excelência, de melhoria contínua, que você vai aprender nessa parte desse vídeo. Então, pensando nessa melhoria contínua, que é muito interessante que você implemente isso, né, na sua estratégia, no seu marketing, do seu negócio. Se por um acaso você aderisse a uma melhoria, onde essa melhoria é uma melhoria mais simples e óbvia, também da mesma forma ela se torna-se uma melhoria mais cara, onde leva a entender que você teria a obrigação de estar em constante monitoramento e revisão de todos as estratégias, e essa revisão iria te custar muito caro, onde
Se por um acaso você pegando uma ideia dos agentes digitais, onde você tivesse que elaborar um site, onde esse site você entendeu, você estipulou uma paleta de cor. E nessa paleta de cor você também, em cima dessa paleta de cor, você trabalhou a logomarca. E em cima dessa paleta de cor, você trabalhou todos os textos do seu site. Todos os textos do seu site. E pensando nessa paleta de cor, você trabalhou as redes sociais, suas publicações de imagem estática dentro dessa paleta de cor. E você entende que você quer mudar. E pensando nessa hipótese, o que você vai ter que fazer? Vai ter que, de repente, da forma que foi configurado, se por um acaso no site você não trabalhar com uma programação CSS, que é uma folha de estilo, você vai ter que acessar texto por texto e mudar cor de texto para cada texto. Isso vai te tomar muito tempo para que você mude texto por texto. As fotos, você vai ter que começar a aderir uma nova paleta de cor, e para que isso fique de uma maneira harmônica, tem gente que tem a necessidade para que aconteça dessa maneira, já tem gente que não liga, então isso vai de cada um. Já se por um acaso fosse no ambiente das postagens, você fosse republicar todo aquele conteúdo que você já trabalhou em um certo tipo de paleta de cor que foi definido e você não entendeu e passou um tempo você quis mudar porque a sua audiência aderiu melhor a uma paleta de cor diferenciada. E esse processo de excelência digital, eles são executados em 3 níveis, trabalhando em curto, médio e longo prazo. Onde no curto prazo que vai se trabalhar a competitividade, onde essa competitividade ela vai se adequar constantemente à identidade digital da empresa. Se você não sabe o que é uma identidade digital, tem um vídeo no canal explicando passo a passo, de uma maneira aprofundada sobre isso, tá bom? Mas essa competitividade ela leva a trabalhar de uma maneira se adequando à competitividade das possíveis alterações, onde o mercado ele vai se adequando, né, com a sua identidade digital, ou a sua identidade digital vai se tornando compatível com o outro, onde a competitividade ela é um processo de curto prazo, onde ela permite que a identidade da empresa ela vá se adequar às possíveis alterações que tiverem sido ocorridas dentro do mercado. E quando eu falo do mercado, é tanto dos clientes quanto dos seus concorrentes. Segundo, temos as melhores práticas. É um processo de médio prazo que buscam criar vantagens competitivas, alinhando as estratégias digitais, criando vantagens competitivas. E terceiro, a excelência digital, que é um processo de longo prazo que buscam criar estruturas de organização, que busca criar estruturas orgânicas de atuação e melhoria contínua das estratégias digitais. Mas o mais importante disso é você ter a noção que você precisa implantar no seu estilo de negócio, que é muito interessante que você compreenda, tá? Que se você implantar um processo de melhoria contínua na sua estratégia, o seu negócio tende a ter muito mais resultados, ser muito mais assertivo no mercado e ter muito mais sucesso. Legal? Bom, então esse foi o conteúdo de hoje. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que você se inscreva no canal. Então esse foi o conteúdo de hoje. Desejo que você tenha uma ótima semana. Muito obrigado pela sua audiência. Tchau, tchau.